Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pangeia Cast, o nosso podcast fenomenológico. Eu gosto de falar isso porque é um podcast que a gente não tem um roteiro. A gente vai fazendo de maneira fluida, de acordo com que as perguntas vão nos trazendo e as respostas. Hoje comigo aqui, meu amigo, parceiro do Pangeia também, Davi Cipriano. Tudo bom, Davi? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje substituindo o Thaís, Isso. né? A altura, né? A altura. Obrigado. Mas em breve ela tá de volta também. E assim a gente vai também dando sequência, né? Nessa volta do Pangeia Cast, que A gente estava de férias, né? A gente estava de férias, né? E hoje, né, para complementar um pouco dessa volta também com uma profissional que eu particularmente sou um fã, né? Tive o prazer de ser aluno e de hoje ser colega de profissão. Então vou apresentar um pouquinho da nossa convidada também. É a Samília Aquino, ela é psicóloga clínica. Eu tive que anotar porque o currículo é grande. Muito grande, é muito grande. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em terapia do esquema, é aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim, do Instituto de Psiquiatria da USP, delegada da Federação de Terapias Cognitivos Comportamentais do Estado no Estado do Maranhão, pela FBTC, terapeuta certificada pela Federação das Terapias Cognitivos Comportamentais e sócia fundadora do Instituto de Teoria e Pesquisa em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental. É um bom currículo, né? Não dá para falar de um fôlego só, né? Exato, mas acima de tudo é uma pessoa que gosta de música, de arte, de gente, né? E seja bem-vinda, Samir, vou deixar você apresentar. Agora ele esqueceu de falar alguma coisa, professora do Instituto Pangeia. Professora do Pangeia, currículo. Exatamente. Né? Com muita honra, né? Pode se apresentar um pouquinho pra gente. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, né, muito obrigada pelo convite, super especial, estava no aguardo, né, quero ressaltar desse convite. É um convite antigo. É um convite antigo e quando concretizou, assim, para mim foi uma alegria muito grande, de pronto, foi um sim bem grande e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compor essa equipe do Pangeia também, que é uma casa para mim, né? Que sempre me acolheu de braços abertos, assim, e que traz aí umas possibilidades de formação qualificada, né? Aqui no estado do Maranhão. A gente não falou o tema, né? A gente não falou o tema, né? Vamos falar o tema, então. Ele foi tão grande que ele esqueceu de falar o tema. Davi, por favor. A gente hoje escolheu como tema, né? Aproveitando um pouco até da própria formação da Samília, para falarmos sobre transtornos alimentares, nesse contexto da atualidade. Das redes sociais. Nessa questão da construção de imagem também, que todo mundo está inserido hoje, querendo ou não. Né? E aí eu acho que para a gente começar um pouquinho, a gente podia conceituar o que são os transtornos alimentares, como que a gente pode identificar, qual é o sinal de alerta que eu preciso ter para, opa, tem algo acontecendo algo aqui. Estranho. Quero agradecer, né, mais uma vez. E dizer que de todos esses papéis, né, foi muito falado do currículo, mas o que eu mais gosto de me apresentar mesmo é como uma pessoa curiosa, sabe? Uma grande curiosa que está sempre ali aberta a aprender. Eu acho que isso é fundamental para a prática clínica e para a prática profissional também, né? Bom, convite maravilhoso, falar sobre um tema que me atravessa de muitas maneiras, assim, né? Meu interesse pela área começou bem antes mesmo da pesquisa, né? E começou mesmo dentro de um recorte como mulher, né? Acho que é um tema que perpassa muito também pelo universo feminino, muito embora os transtornos alimentares acometam todas as populações, né? Mas já indo de maneira objetiva, se pudéssemos pensar numa definição assim mais simples, né, mais objetiva, eu diria, sobre transtornos alimentares, acho que vale a definição da APA, né, que é o manual que regimenta também nosso trabalho, enquanto, né, psicólogos, enfim, profissionais de saúde. E a APA define transtornos alimentares como perturbações, né, no comportamento alimentar, que vão trazer uma alteração desde o consumo, desde a ingesta, né, até o processamento, né, enfim, e vai trazer também ali um sofrimento.
né, psicológico, social, e prejuízos nas diversas áreas, né? Então, são perturbações que afetam ali o comportamento alimentar desses indivíduos, né? Só fazendo logo um recorte, uma dúvida que eu tenho, né? Eu não sou especialista na área também, mas fica muito, quando a gente fala em transtorno alimentar, o que ganha evidência geralmente é a bulimia, né? A anorexia, mas na verdade também tem do outro lado, né? A comida em excesso, né? Aquela obesidade mórbida, coisa nesse sentido, também é um transtorno alimentar, ou não? Não. Não, eu tinha essa dúvida, realmente. Sim, E sim. como é que então, qual a diferença? Só para eu poder entender direito essa. Então, João, muito boa a tua pergunta, porque acaba sendo uma dúvida de muitos, né? E acaba gerando ali questionamentos, às vezes posicionamentos, né? Até mesmo nas mídias. Se a gente fala de um excesso de peso, vale até a pena ressaltar, saiu um estudo quentinho de uma revista conceituada inglesa, agora de janeiro, com novas definições sobre obesidade, né? E definições e conceitos, né? E, na verdade, esse estudo ele vai trazer uma modificação. O IMC, que antes era um fator ali muito presente, né? É um fator como métrica, primordial, né? Isso na definição e no diagnóstico da obesidade, passa a ser complementar, né? Nesse processo. E é definido uma obesidade, né? Clínica e não clínica. Esse artigo também traz essas atualizações. Foi feito um levantamento com profissionais de saúde e com pessoas que passaram pela vivência, né? E chegou-se a esse consenso. Então, o IMC antes, que era determinante, né? Gente que trabalha com a área, enfim, tem lá a tabelinha, as medidas. Altura, né? peso, exatamente, né? Tem a regrinha lá. Hoje não é mais um fator predominante. Então, outras questões entram para a definição, como comprometimento nas atividades diárias, né? A questão também de comorbidades, outras como diabetes, né, problemas metabólicos para a conceituação da obesidade, tá? Que não é um transtorno alimentar. Transtorno alimentar é justamente isso, é qualquer perturbação ali que vai alterar a relação do indivíduo com essa comida, que vai desde o consumo até o processamento, enfim. Mas são coisas diferentes. Embora alguns achados tragam a associação, né, de transtornos alimentares em população submetida à cirurgia bariátrica, por exemplo, ou a pessoas com peso mais elevado, né? Então, não é algo incomum, mas nem todo mundo que tem um peso mais elevado tem um transtorno alimentar. Não é uma condição sine qua non. E nem todo mundo que tem um transtorno alimentar também tem mas aí tu respondeu minha pergunta, porque na verdade eu não estava querendo colocar de forma genérica, né? Que todo mundo que tem sobrepeso tem um transtorno. Mas a gente observa pessoas que, eu vou dar um exemplo de até uma reportagem que eu vi, né? Tinha 250 quilos e na verdade ele não conseguia parar de comer. Né? E era assim, era uma compulsão. Aí você tem que ver o histórico, a gente vai tratar isso mais na frente. Mas nesse sentido, então quer dizer que alguns casos de obesidade tem ali por trás um transtorno alimentar, então. Alguns casos. Pode ter, né? Associado. Perfeito. Pode ter essa associação. E acaba sendo um dos transtornos alimentares mais presentes, justamente a compulsão, né? Quando a gente pensa em transtornos alimentares, eu acho interessante, né, destacar aqui no pod, que não são somente os transtornos alimentares, os grandes, né, transtornos alimentares, os
mais debatidos, mencionados nas mídias, ou, enfim, pesquisados até, que são anorexia, bulimia e compulsão alimentar, né? Mas existem diversos transtornos alimentares, inclusive nas aulas eu gosto de destacar. Tem, por exemplo, o TARI, né? Tem a PICA, né? Enfim, tem vários outros transtornos alimentares. Né? Tem muitos, né? Mas a ênfase, né, inclusive do meu trabalho, são nesses 3, né, grandes transtornos alimentares. São mais prevalentes, né? Sim, sim. E geralmente estão associados a outras comorbidades também. Perfeita colocação. Quando eu chego, sempre que eu vou fazer alguma consulta com algum médico, eu sempre pergunto, né, como é que é a percepção dele de alguns aspectos psíquicos de alguns pacientes que chegam lá, o que ele observa que mais aparece. E aí, numa dessas conversas com a minha dentista, ela me trouxe esse ponto de pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Eles, por conta do emagrecimento, né, e que às vezes eles não dão continuidade a um acompanhamento psicológico pós-cirurgia, eles acabam, passa por toda uma transformação, tanto psíquica quanto física, isso afeta até mesmo a estrutura da arcada dentária. E eles podem ter alguma, eu esqueci o nome que ela dá, mas é como se fosse uma abertura na gengiva que... expõe a raiz do dente e infecciona com muito mais facilidade. Então, é um profissional que precisa acompanhar pacientes que passaram pela cirurgia também. Né? Então, eu sempre fico com essas conversas em consultas. Mas, assim, eu acho também muito interessante quando a gente traz essa questão dos transtornos alimentares, porque a gente passou por um contexto onde esses quadros se intensificaram, que foi a pandemia. As pessoas passaram mais tempo em casa, sem poder sair, sem sua rotina tão normal como antes, né? E se intensificaram esses quadros de compulsão. Como que tu enxerga esses aspectos, né? Esses resultados da pandemia hoje? Tanto na tua vivência pessoal quanto na tua vivência profissional. Olha só, muito bem colocado. E a tua fala me fez lembrar de algo importante também. O tratamento de um transtorno alimentar, ele, em hipótese alguma, tem condição de ser efetuado pela via de um profissional apenas. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser mencionada aqui. O tratamento, ele é multidisciplinar, né? Porque esses transtornos, eles são também determinados. Então, eu não posso dizer que é um fator só, né? Existem fatores genéticos, fatores culturais, enfim, influência da mídia e da cultura da dieta, situações que envolvem a história de vida, de processamento também ambiental, enfim. Então, são vários e vários fatores. E esse entra como um fator ali situacional, ambiental. A gente passou por um momento de pandemia, né, que foi um momento extremamente delicado, né, onde, enfim, situações diversas, né, perdas de pessoas queridas, isolamento social, problemas financeiros, né, associados e decorrentes também desse momento. E toda essa condição ali agravou e potencializou. A gente tem ali, os estudos, os achados vão mostrar pra gente um aumento de verdade, né, de problemas de ordem alimentar nesse período. Inclusive um aumento também de consumo, né, de alimentos, né, mais calóricos, enfim. Então, uma diminuição da prática de atividade física, né, muito em decorrente desse fator ali, que foi um fator situacional ambiental. E a gente precisa olhar para isso também com atenção, né, entendendo que isso traz implicações, né, não se pode fechar dentro de um conceito e dizer, não, é esse o fator determinante. Então, isso convida a gente a olhar também para uma série de fatores assim que influenciaram, né, e que influenciam, na verdade, né, na construção desses é muito complicado, né? Quando a gente fala em causa e efeito, né, é atribuir uma causa só para um efeito. Sim. Por exemplo, aqui vem na minha cabeça agora, ele falou de pandemia, a pandemia, tudo bem, o que ela proporcionou? As pessoas ficaram mais em casa. Com isso, aumentou também o acesso às mídias sociais, né? O cara não tinha o que fazer, passava o dia todinho vendo as mídias sociais. Sim. Né? E assim, a minha pergunta vai nesse sentido das mídias sociais, mas eu queria primeiro perguntar, tem alguma
a gente tem dados históricos para saber se está tendo, na última década, das últimas 2 décadas, um acréscimo mesmo nos transtornos alimentares? Algo interessante é que esse aumento de pesquisas e de estudos na área quebram ali paradigmas relacionados a alguns estigmas associados aos transtornos alimentares, né? Então, existem inúmeros estigmas do tipo, transtorno alimentar só acomete mulheres, transtorno alimentar é algo que pode ser controlado, né? E inúmeros outros estigmas. Então, acho que um ponto importante é entender que a gente fala de transtornos que são de difícil tratamento. Se a gente olhar para os dados, por exemplo, de pesquisa, anorexia, que é um transtorno alimentar, está dentre os transtornos psicológicos com maior taxa de mortalidade. Isso é algo muito sério, né? E não se fala muito sobre, né? Aliás, tem se falado bastante. Hoje em dia a gente tem profissionais maravilhosos, assim, referência no Brasil e no mundo, né? Que têm disseminado informação de qualidade. Mas isso é algo importante de se falar. E que possuem ali, normalmente, como o Davi até perguntou e mencionou inicialmente, comorbidades. Então, isso torna tudo mais desafiador. Porque você, então, recebe ali um indivíduo que tem, por exemplo, uma compulsão alimentar e tem um transtorno de personalidade associado, né? Ou tem um transtorno de humor associado. Né? Acaba sendo muito, muito comum. Quando a gente está falando... Tu pode só repetir tua pergunta, que eu me perdi. Não, eu queria saber se tem algum estudo que comprova esse aumento dos transtornos nas últimas décadas, né? Porque eu quero fazer correlação justamente com o advento das mídias sociais, né? Pronto. Aí voltei, porque eu vou trazendo... eu lembro de uma informação importante, vou trazer. A pessoa inteligente é assim mesmo. Então, assim, sim, porque a gente está falando de um advento... E aí entra um dos maiores desafios que eu ia falar, justamente por isso que eu trouxe a questão de ser desafiador o tratamento. A gente está lidando com 2 coisas muito desafiadoras, digamos assim. A primeira delas é que as mídias, elas estão aí. Elas fazem parte da nossa vida, as redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, enfim... inúmeras redes sociais. E o conteúdo disseminado por essas redes sociais nem sempre é um conteúdo saudável, né? No sentido de afetar positivamente a nossa saúde mental, muito pelo contrário. Né? Vê-se justo o contrário, né? Imagens irreais, né? Padrões sendo estabelecidos que são sempre ali inalcançáveis, né? Isso gera comparação. Existe justamente um modelo que vai dizer para a gente que a questão da satisfação, da insatisfação corporal, ela advém muito disso. As mídias, o que eu consumo das mídias, vai gerando ali, que são ideais, beleza, né? Que são o que a mídia traz, que são consumidos, vão gerando ali a construção, né, de padrões e comparação, e isso gera a insatisfação, que é o modelo tripartite, né? Tripartite, enfim. E ele traz justamente isso. Esse é o primeiro ponto. Então, aquilo que a gente consome também precisa ser pensado. E hoje em dia se fala muito sobre letramento midiático, a gente consumir, ter o cuidado com o que a gente consome, né? O tempo que a gente dedica também a essas redes e um olhar crítico em relação à pluralidade corporal, né? A pluralidade de corpos e de pessoas também dentro dessas redes. O outro ponto de desafio a gente está lidando com um fator inegociável para a sobrevivência. Que é a comida, gente. Ninguém sobrevive sem comida. Então, o tratamento também se torna muito mais desafiador porque você está lidando com um elemento que está presente o tempo todo na vida do indivíduo. A comida, ela vai assumindo diversos lugares. Então, a gente tem, por exemplo, comida para socializar, comida num aniversário, comida
muitas vezes até em cerimônias fúnebres, né? Ali um cafezinho, algo para ser servido, né? Então a comida, ela tem um papel que vai muito além do suprimento fisiológico. Sim. E está presente em todos os lugares, então acaba sendo muito desafiador o tratamento dos transtornos alimentares por esses dois pontos, porque a gente está remando contra a maré, contra as mídias, então é você ali com sua equipe multi, um nutri, psiquiatra, enfim, endócrino, falando uma coisa, trabalhando algo, e todo o restante o contrário, e a comida ali presente, né, com seus múltiplos significados. Que Quase uma luta de desejos, né? Sim. Tu tens uma mídia que é uma vitrine, que quer te vender uma coisa ali, o visual, te desperta esse lugar do desejo, e tem a comida, o alimento também, que desperta esse mesmo lugar, né? O prazer envolvido ali. Sim. E prazer e culpa, né? prazer e culpa. Prazer e culpa. Né? E eu penso que é um trabalho muito desafiador lidar com um paciente, por exemplo, que esteja com um quadro desse, como tu bem falaste, de ser um dos maiores índices de mortalidade entre os transtornos mentais, né? Um quadro de transtorno alimentar. Então, a gente tem um desafio que é muito bem importante, o que tu pontuou, de que sozinho a gente não consegue. Não. A gente precisa ter o acompanhamento com outros profissionais, uma equipe multiprofissional. E por um bom tempo. Né? E isso é importante. Eu sempre falo com os alunos que é muito importante a gente ter essa concepção de desenvolvimento de uma equipe multiprofissional para um trabalho de mais qualidade e que eu consiga ter contato com essas pessoas. Porque às vezes a gente, vou te dar um encaminhamento para tal área. Cada um no seu quadrado. Mas cada um lá no seu. Eu não sei o que o outro está fazendo. Né? Eu acompanho o paciente ali por 50 minutos, 1 hora na sessão, mas eu não sei o que o psiquiatra está fazendo, o que o nutrólogo tá trabalhando. Então, penso também que é muito importante isso. Tu falaste também um ponto, Samile, que eu acho que antes da gente falar de transtornos alimentares, né, talvez a gente tivesse ter voltado nele, que é sobre comportamento alimentar. Sim. Né? E eu lembro muito bem das tuas aulas quando tu falava sobre o Mindful Eating. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso também, porque eu acho que é uma temática bem nova, talvez as pessoas nem conheçam tanto por essa terminologia, não sei se tem outra terminologia também. Acho que comer com atenção plena, né, que a gente abrasileirar o termo, né, vamos apropriar. Exato, também. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho também pra gente, pra trazer essa nova concepção aí dentro do que a gente pode agregar para o nosso trabalho também. Eu acho que a gente nunca escolhe ali, nunca se direciona para uma área de pesquisa à toa, né? Para uma área de trabalho à toa. Né? Eu venho de uma família onde a comida ela sempre fez parte de muitos momentos, assim, né? Os meus pais são do interior do estado, então a gente sempre esteve à mesa, ao redor da mesa. Né? A comida sempre fez parte de muitos momentos. E acho que esse conceito do Mindful Eating, ou comer com atenção plena, gente, por favor, vamos né? Vamos trazer para a nossa Agora já entendi linguagem, o conceito, né? Falando assim, já entendi. É um conceito que vale a pena a gente falar, na verdade, né? Assim, porque tem muitas evidências assim interessantes, assim, inclusive associadas à questão da compulsão alimentar, né? Acho que uma coisa interessante de se falar também, antes de aprofundar nesse ponto, é que além da humildade em relação a abrir espaço para um diálogo com a equipe multi, né, assim, entender que eu não consigo fazer um trabalho sozinho, e acho que isso é muito importante, quebra um pouco essa ideia de, nossa, eu sou um profissional incrível, dou conta. Não, a gente precisa e tem que, é uma condição inegociável, assim. Eu dividi esse trabalho e aprender a ouvir também os outros profissionais. Também acho que isso é interessante, já trazendo para o nosso universo PC, né, já que é um pod também muito nesse viés, é que em relação à questão das abordagens também, os transtornos alimentares, eles não têm hoje, e eu falo isso com toda a segurança, assim, mesmo tendo uma origem, assim, todos aqui sabem que eu venho da TCC, né, e tenho formação de terapeuta do esquema, sou terapeuta do esquema, mas hoje a gente, em termos de evidências, a gente não tem uma abordagem só eficaz para todos os transtornos alimentares, né? Então, a gente olhar um pouco para os guidelines, assim, o que a gente tem de resultados, mostra para a gente que tem várias ali abordagens que vão trazer respostas
em diferentes transtornos alimentares. Acho que isso é uma coisa interessante de se falar, Sim, né? sim. E o profissional precisa estar o tempo todo ali se atualizando. O que traz mais resposta? O que traz evidência ali para a questão, né, do meu paciente, digamos assim. Né? O Mindful Eating tem boas respostas também né, no tratamento também, como complementar o tratamento da compulsão. E também é interessante entender aonde cabe, né? Não cabe para todos os transtornos alimentares. Por exemplo, a gente não tem uma boa resposta para anorexia, né? Porque o paciente com anorexia ele já é hiperfocado na questão do alimento, nos cheiros, nas sensações, então pode trazer, por exemplo, um efeito rebote. Né? O profissional precisa estudar, precisa se dedicar a entender isso, né? Mas pode ser eficaz a depender do transtorno alimentar e a depender da etapa do tratamento também, né? Comer com atenção plena nada mais é que a gente estar atento, isso vem muito do conceito do mindfulness, né? E é justamente o contrário da desconexão alimentar. A gente aprende a desenvolver uma relação com a comida, né? E a questão do comportamento alimentar vai sendo construída, assim como a nossa autoimagem, desde a infância, né? Nas práticas alimentares. E aí eu sempre gosto de falar também, às vezes, né, em atendimentos ou para os alunos, a gente aprende a desconectar da comida desde quando, sei lá, os nossos pais, ou enfim, aquela pessoa que cuidava ali da gente, colocava lá os seus biscoitinhos, né, o seu Nikito, na frente da TV e você ficava ali assistindo e comendo, né? Então, o comer passa a não ser ali uma atividade principal. E o comer, gente, ele é tão importante, né? Sem comida a gente não sobrevive. Então, muitas vezes, se come de qualquer maneira, se engole a comida, não se atenta à quantidade que está sendo comida. Isso é super importante para que a gente possa atentar para os nossos sinais de fome e saciedade. Eu estou saciada, né? Ou não? Né? Eu ainda tenho fome ou não? Então, comer com atenção plena implica eu estar conectada com o alimento. Desde a textura desse alimento, até o cheiro desse alimento, o sabor, né? As sensações que meu corpo vai desenvolvendo ao longo da mastigação. Eu consegui, por exemplo, descansar os talheres um pouco enquanto eu mastigo. E isso é importante para que eu possa conectar com o processo de digestão, o processo de absorção, enfim, um processo da minha refeição mesmo, processo de alimentação. Deixar o celular de lado, né? Deixar o celular de lado um pouquinho. E aí ele traz algumas curiosidades também, né? Essa questão do comer com atenção plena. Eu acho importante também destacar que antes de trabalhar também com isso, eu também fui... Eu sei os efeitos disso, né? Participei durante um tempo como participante mesmo, assim, de um grupo de comer com atenção plena, né? Um grupo de mulheres. Então, senti na pele mesmo os efeitos, né? Disso, assim. Acho que é interessante destacar. E isso leva a gente a entender também que existem tipos de fome, né? A terapia cognitiva traz algo muito legal pra gente, que é a psicoeducação. Então, a gente sempre compartilha as ideias também com as pessoas, com os pacientes, com os usuários, enfim, do serviço, porque a gente acha que conhecimento empodera, e de fato empodera, né? Então, existem tipos de fome. E a fome, ela não é uma fome física somente. Existe a fome dos olhos, por exemplo, é um conceito que o comer com atenção plena traz pra gente, né? Basta você, por exemplo, entrar numa confeitaria, né? Hoje em dia aqui em São Luís tem tantos cafés, né? E aí você olha aquela torta muito bem confeitada e enfim, a fome dos olhos, é algo aprazível de ver, né? Existem alimentos que são aprazíveis de se olhar, né? E tem a fome, por exemplo, do ouvido, quando você escuta ali o barulho da pipoca, né, tilintando, né? A fome do nariz, né, que vem com cheiros, é algo evolutivo, importante para a nossa sobrevivência, né? A fome do estômago, né? E a fome do coração, que a gente poderia traduzir como fome emocional, o comer emocional. Comer emocional. Isso.
que é tão importante. É muito também. sensorial. A ansiedade né? é muito. A ansiedade traz, você quer botar alguma coisa na boca e não necessariamente pela fome, né? Sim, É atrás ou de dopamina, ou mesmo de não pensar na situação que está pensando. exato. Eu tive uma experiência no passado que eu acho que pontuou muito minha vida em relação à alimentação. Eu fui para um retiro de comida ayurvédica, né? Eu passei uma semana e era de restrição calórica, né? Eram 1.600 calorias só. Eu sempre comi bastante, né? E assim, eu falei, não vou dar conta, não vou conseguir, e fui indo, né? E um dos exercícios era esse, né? Você almoçava e jantava sozinho, né? Sem nenhum estímulo de conversa, a televisão não tinha, celular também não era permitido, então você tinha que se concentrar. Ele orientava, né? Nos tons da comida, nas texturas, em tudo isso. Isso para mim foi muito rico, porque eu sempre comi muito rápido e passei a comer devagar e a sentir um pouco mais o que é saciedade e o que não é saciedade. Porque quando você come muito rápido, você desliga isso aqui, você vai comendo, de repente, estou saciado. Você está bem além da média. Isso. Então, o que eu descobri? Eu descobri que eu comia muito, mas muito, muito mais do que eu precisava para saciedade. E quando eu voltei de lá, eu comecei a prestar atenção, né? De como eu comia, e que fome era essa. E também prestei atenção, falei, cara, para onde tu anda é um apelo para você comer. É muita coisa, é muito anúncio de restaurante, de comida, o tempo todo, qualquer mídia, né? Então é difícil você se controlar. Mas assim, desde esse período, eu consegui readequar a minha alimentação, coisa que eu tentava há mais de 30 anos. Então, assim, com essa atenção plena na comida, com essa psicoeducação também, de você reconhecer o que é uma fome de verdade, o que é uma vontade de comer. Super. Também existe essa diferença, Essa diferença. Né? E uma coisa que ficou bem marcada para mim foi que o orientador lá, ele me falou, ele morou na Índia, tudo, ele falou uma coisa que para mim faz muito sentido. A gente vive hoje, a gente tem uma mentalidade de escassez ainda, porque a gente ainda é aquele homem das cavernas, né? Mudou pouca coisa. Então, aqui a gente tem medo de passar fome. Então, a gente tem essa mentalidade, cara, eu tenho que comer que eu vou passar fome. Então, uma mentalidade de escassez numa sociedade do consumo, o que ocasiona? O exagero. Exatamente. Então, eu achei isso perfeito, essa colocação. Bem colocado. Primeiro, João, você não está sozinho. Maioria de nós, para não dizer todos nós, comemos muito rápido. Eu também, né? E em alguns momentos isso acaba sendo funcional, porque você não vai ter realmente ali a oportunidade de comer com atenção plena, né? Vale a pena destacar, mas é algo que a gente sempre precisa estar trabalhando, porque de fato não dá tempo quando você come muito rápido ou bebe água ali muito rápido, você tá com muita sede, bebe água, sabe, guti, depois você percebe, nossa, eu comi demais. Nossa, eu bebi muita água, tô tão cheia. Não dá tempo do cérebro se comunicar com todo o teu sistema digestivo. Então, por isso é importante a gente também dar esse tempo, né, de mastigação e de se perceber, né, nesse processo. Acho que isso é super, super importante de ser destacado. E eu acho muito válido esse exemplo que o João trouxe para que a gente realmente se atente pro comportamento que a gente tem que demora até você perceber, pô, isso é nocivo, né? A longo prazo isso pode me trazer prejuízo. João foi falando, eu fiquei aqui, meu Deus, eu faço tal coisa, né? Porque eu fui lembrar, né, de alguns comportamentos, de, por exemplo, saio apressado de manhã para ir pro trabalho, tomo café no carro. Né? Só que ali eu já tô ali por 10 minutinhos para começar a trabalhar. Então você engole a comida. Engole a comida. Né? Só para ter a sensação de que não, eu comi. Mas não é só fazer o checklist de que eu comi, eu fiz a refeição. Isso. Né? É você entender todo esse processo que envolve mastigação, os pontos que tu trouxe mais de aspectos sensoriais e que vão me trazer essa sensação de saciedade. Isso. Né? Quando tu traz esse ponto de percepção, né, do outro em torno do alimento, tu acha que isso é mais difícil com relação ao comportamento alimentar para os homens, para as mulheres, entre os teus pacientes que tu mais atende, o público é maior entre as mulheres e os homens, essa questão da cobrança com o próprio corpo, ou a própria temática do comportamento alimentar, se ele está mais presente entre os homens ou entre as mulheres, que tu já acompanhou? Dentro da população clínica, né, as mulheres acabam buscando mais os serviços de saúde, né?
atinge, né, diversas populações, assim, os transtornos alimentares a gente não pode afirmar que acomete só mulheres, por exemplo, né, seria um equívoco falar isso, mas ainda acaba sendo uma população muito afetada, justamente por todos os atravessamentos culturais que a gente pincelou, assim, no começo do nosso bate-papo. Teve um levantamento sobre satisfação, né, corporal, que traz um percentual, se eu não me engano, de até 84%, né, das mulheres estão insatisfeitas com seu próprio peso e gostariam de ter um peso menor do que tem. Se a gente ampliar isso para a satisfação, assim, de uma forma geral, que não somente com peso, assim, nossa, esse percentual aumenta muito. Porque, de fato, a gente tem uma série de cobranças, né, sobre como ser, como se comportar, né, padrões que são irreais, e justamente a fala do João acho que foi interessante nesse sentido, porque traz a ideia da conta não bater, né, sabe, de um desequilíbrio, eu consumo muito ali exagerado e tem ali enfim, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, nessa balança, né, eu gosto sempre de trazer também, às vezes em aulas, e Davi vai lembrar, recortes de propagandas, recortes de revistas, de marcas grandes, né? Tem uma marca de lingerie internacional super famosa, assim, que trouxe um exemplar, assim, The Perfect Body, né? O corpo perfeito, e aparece aquele corpo, né? Magro, alto, né? Branco, louro, né? Assim como um determinado iogurte, né? Uma propaganda um pouco mais antiga que trazia assim, vestir mini saia P é possível, né? E aí traz a figura de um casal super feliz, assim, numa casa maravilhosa, né? Então, assim, que tipo de mensagens são passadas através dessas propagandas, assim? Para você ter sucesso, para você ser uma pessoa bem-sucedida, o que está nas entrelinhas, né? Você precisa ser magra, né? Você precisa ter este corpo, né? Então, as exigências, elas são inúmeras. Mas, assim, se a gente pensar por outro lado, né? A gente tem o estímulo ao consumo alimentar excessivo. Sim. Basta eu pegar meu celular, entrar no app, e pedir qualquer comida que eu quiser, se eu tiver acesso. Eu vou ter aquela comida em minutos, né? Então, a conta não bate. Eu preciso ter um determinado corpo, um padrão super exigente e real, muitas vezes, porque hoje em dia a gente sabe que na internet essas imagens, muitas são manipuladas. O senhor roubou minha pergunta, eu estava já pensando a meia hora nessa pergunta do padrão irreal. Pode fazer. Né? Porque eu acho que, quando a gente fala em padrão irreal, eu acho que eu faço um recorte histórico em relação a isso. Antes das mídias sociais, o padrão irreal ele tinha mais a ver com sustentabilidade. Do sentido, aquela pessoa ali tem um corpo perfeito, mas ela só vive para isso, então não é sustentável, né, nesse sentido. Hoje, a realidade é de ser irreal mesmo, porque tem esses filtros que modelam. Sim. E outra mudança, a gente via nas mídias, né, nas revistas, nas propagandas, a gente tinha um certo distanciamento. Fala, mas ela é uma estrela, ela é coisa parecida. Hoje, a comparação é feita com o teu vizinho do lado, né, que bota um filtro e parece que não tem 3 costelas, né? Exato. Então é uma coisa impressionante, né? Como você consegue mudar a tua imagem corporal através desses filtros. Até retiraram agora, né, do Instagram. Tinha retirado? Eu ouvi Caramba. que iam retirar, não sei se só os que eram criados por outras pessoas. O que a Meta faz permaneceu lá. Obviamente. Tirou a concorrência só. Exatamente. Mas hoje, para mim, o irreal é irreal mesmo. Aquilo não existe de fato, né? E como isso afeta, né, a saúde mental, a construção de imagem corporal de muitas pessoas, assim, negativamente. Porque você consome algo, você exige ser de determinada maneira que não é real. Não é real. Não é real. Olha que cruel isso, né? Isso afeta de uma maneira grandiosa, assim, a saúde mental das pessoas. E, claro, associa-se também a transtornos alimentares, porque
a distorção da autoimagem, ela acaba sendo um elemento central em muitos transtornos alimentares. É um elemento central, é o carro-chefe, digamos assim, em muitos transtornos alimentares. Se a gente pensar nessa autoimagem, ela pode ser definida também como imagem corporal, né, que é a percepção que eu tenho sobre o meu próprio corpo, sobre a minha própria maneira ali de ser, né, na verdade o meu corpo, né, são dois, é um construto multimodal, né, e que envolve duas dimensões, a dimensão atitudinal e a dimensão perceptual, né, enfim. Essa dimensão atitudinal, ela envolve as emoções, ela envolve os meus pensamentos, os afetos acerca do meu próprio corpo, né? E é aí que nós vamos atuar. A dimensão perceptual, ela abrange a percepção desse meu corpo, né? O contorno corporal, o tamanho, como é que de fato eu percebo esse corpo, né? Ali, mas é algo que, claro, perpassa justamente pela influência das mídias, assim, não tem como fugir disso, e por isso que é algo tão desafiador. Sim. Eu vi uma entrevista, não vou lembrar o programa, mas, aliás, era um recortezinho de um podcast, e era uma mulher preta falando, né, sobre essa questão dos filtros, e ela dizendo assim que eu perdi minha identidade quando eu abro a câmera. E tem um filtro que diminui o tamanho do meu nariz, afina os meus lábios, clareia a minha pele, muda o tom do meu cabelo, o jeito do meu cabelo. Então eu viro uma outra pessoa. Mas aquela outra pessoa ela é baseada em um padrão que é vigente pro belo. Né? Então a minha imagem, que era para ser refletida ali, não é bonita, não é agradável, não pode ser vista. E aí é colocado um filtro para que eu seja aceitável, passável, que eu seja aceita nesses lugares também. Você constrói um avatar, né? Exato. Isso. É um avatar, não é você ali. E isso está a serviço de toda uma engrenagem, porque assim, isso está ligado à indústria da estética, à questão, à indústria farmacêutica, né? O Brasil, ele é campeão, assim, tá dentro do ranking, assim, de cirurgias plásticas. É o segundo do mundo. Isso é exatamente. Só perde os Estados Unidos, eu acho. E aí a gente tem um consumo, os brasileiros são os que mais consomem também medicações com fim de emagrecimento. Hoje em dia a gente tem assim um boom, né? E não é errado você ter ali um tratamento supervisionado, acompanhado pelo profissional, né? Mas existem inúmeras situações, um consumo muitas vezes exacerbado, né? Busca insaciável, assim, por mudanças e mudanças e mudanças. E rápido, né? Rápidas. E infelizmente é uma mudanças, assim, não pensadas, não acompanhadas, elas vão recair numa insatisfação. Porque esses padrões de beleza, eles mudam o tempo todo. Se a gente olhar, por exemplo, para a história da beleza, lá, né, no período, né, inicial, na Idade Média, até antes, no período, né, paleolítico, a gente tem ali formas, né, associadas ao belo, que são formas voluptuosas, né? Sim. O excesso de peso era associado à fartura. À saúde, né? Depois a gente tem a própria Marilyn, que é um ícone da cultura pop também. Se a gente olhar para Marilyn hoje, será que ela estaria dentro dos padrões? Né? Então, acho que vale a pena a gente também ativar um pouco o nosso senso crítico o tempo todo e o senso crítico das pessoas que estão ao nosso redor, eu vi isso com a Pamela Anderson. Ela lançou um filme agora, né? The Last Showgirl. E basicamente contando a história dela, né? Só que hoje ela é uma mulher mais velha, né? Acho que tá com 60 anos de idade, mais ou menos. E a imagem dela totalmente desconstruída daquela que foi, por anos, né, sugada e montada para ser aquela mulher com os seios enormes, com a boca enorme, né? E que despertava exatamente esse lugar do imaginário mais erótico, principalmente para o público masculino, né? Sim. Então, eu vejo muito como uma indústria pautada no sofrimento do outro. Você tem um comportamento, por exemplo, ali nos anos 80, anos 90, o boom do silicone, que aí tem que colocar silicone, porque o bonito é ter peitos grandes, né? Aí passam-se os anos, verifica que, opa,
Isso pode dar problema, encapsulamento, né? Agora vem a onda do explante do silicone, né? Estão fazendo um explante, você tem que se aceitar como você é, né? Então, assim, pô, você causa sofrimento lá atrás porque não, você não é bonita porque você não tem os seios grandes. Agora, para você ser bonita, você tem que se aceitar como você é com o seio do tamanho que ele era. Né? E assim, fatura nas duas pontas, né? Fatura para colocar o silicone, fatura para tirar o silicone. Exato. E isso os outros procedimentos estéticos que estão acontecendo agora também, né? Preenchimento, a galera toda tendo infecções, aí tendo que fazer a retirada do preenchimento. E isso você vai vendo que vai virando um ciclo. Já já aparecem novas coisas. Agora tem lente de contato nos dentes. Já já isso vai mostrar também, porque desgasta o dente original da pessoa. Então é sempre esse sofrimento sendo muito valioso para a indústria, né? Eu gosto sempre de, nas aulas eu falo, gente, sempre pensem que uma mídia, uma página da internet, um manual de diagnóstico, ele está a serviço de quem? É sempre importante a gente se perguntar, né? E eu acho que essa indústria a farmacêutica, a indústria da estética, de cosmético, da cirurgia, há um interesse, né, grandioso envolvido em torno disso, que é render, né? Que é lucrar. Mas... lucrar com a fraqueza humana, exato, né? Exato. Porque é sedutor. Vocês assistiram a Substância? Assisti. Assistiu a Substância também? Não? Ah, então eu ia te fazer uma pergunta com base nela, que é muito impactante aquele filme, né? Que tem muito a ver com isso, né? Então assista e depois te grava um podcast só para falar sobre isso, citrus alimentar. É uma crítica social bem forte. Até no final foi... não vou nem dar spoiler, não. Mas assim... na direção que o Davi está falando, eu acho que a gente vive hoje, como eu te falei, uma sociedade de excesso em tudo. Você falou que a mídia social, tem um jornalista que fala que eu acho que é fantástico. Acho que a mídia social veio antes da gente aprender a usá-la de maneira ética, de maneira correta. É um aprendizado. Aí o que aconteceu agora? Me disseram isso, né? Não sei se é algum estudo ou coisa parecida, mas que essa geração atual, né, a geração Z, né, já tem mais uma, né, mas vou falar da Z, diz que ela não coloca mais foto me corrija que eu não entendo muito de Instagram, e não bota mais para ficar permanente, como é ali no feed. É o feed que é o permanente, né? Isso. Ele diz que não coloca mais... Acho que teve uma entrevistada daqui que falou isso, né? Coloca mais naquele que é temporário. E, na verdade, aí fala, pô, as pessoas estão aprendendo a usar a mídia social, estão diminuindo, mas, na verdade, o recorte é outro. As pessoas têm medo de ser criticadas. Sim. Olha que interessante, né? Olha que interessante, porque a cobrança é tão grande, né? Que eu não quero isso. Né? Acho que o ambiente, né, de relações interpessoais, a internet acaba sendo, né, ali um ambiente de relações interpessoais, de interação social também, né? E é um ambiente crítico, né, e que vai gerar. Acho que muito interessante isso que tu colocaste, porque dá para a gente talvez pensar que também, para além da questão da relação com a comida em si, para além da influência também das mídias sociais, para além de questões genéticas ali, né? Então, são uma série de fatores, se a gente pensar em transtornos alimentares, né, predisponentes, né, que vão ali trazer uma suscetibilidade, né, os fatores de manutenção e os precipitadores também. Se a gente pensar nesse quesito mídia social e também, né, nas interações gerais, no final das contas, a gente encontra um elemento que também é alvo de olhar e de cuidado, que é o desejo de ser aceita, né? O desejo de pertencer, de ser validada, de ser benquista, né? De ser amada, né? E acho que dentro desse universo entra muito também o link com a terapia do esquema, né? Porque a gente vai trabalhar profundamente essas questões, né? Para além do meu desejo de perder peso, né? Ou de mudar algo ali drasticamente, ou de detestar, né, algo ali em mim. O que sustenta isso? O que eu tenho perdido também, né?
por deixar que isso tome uma centralidade na minha vida, porque uma característica também muito marcante dos transtornos alimentares é que essa relação com a comida, ela assume a centralidade. Sim, sim. Se a gente pensar, todos nós já tivemos ali um ponto ou outro, né, com comida, enfim, né, a maioria das pessoas, né, mas dentro de um transtorno alimentar, a relação com a comida, ela assume a centralidade. Né? Então, o que sustenta também isso muitas vezes, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Você falou de terapia do esquema, né? Que eu acho fantástica. Toda a teoria por trás da terapia do esquema, eu acho muito, na verdade, prático e muito realista com o que acontece, né? A gente observa que esses transtornos, eles eles começam a ser feitos ali nas primeiras relações de apego, né, com pai, com mãe, e vai indo, né? Então, assim, eu quero fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, acho que é importante diferenciar os 2 transtornos mais prevalentes, né, da bulimia, da anorexia. Essa é a diferença. E quais são os esquemas que estão mais ativos em cada um, os prevalentes também? Sim. Pergunta é difícil, mas... Boa pergunta. Foram 2 em uma, né? 2 bombas em uma. Tá, vamos lá. Na verdade, os 3 grandes transtornos alimentares, né? Na anorexia, a gente tem uma preocupação excessiva com peso, um medo, né, de ganhar peso. A gente tem como marcador ali um peso abaixo da normalidade. Então, isso é uma característica, um ponto, assim, marcante, um critério, na verdade, marcante, né? E pode ter práticas purgativas ou não. Então, o que vai diferenciar, de fato, é o baixo peso. Na bulimia, isso não é um critério. O indivíduo não precisa estar abaixo do peso. Inclusive, esse é um ponto de psicoeducação. Assim, um mito, né? As pessoas, nossa, você consegue identificar facilmente um transtorno alimentar, está na cara? Não necessariamente, né? O indivíduo pode, por exemplo, ter uma bulimia, ele tem ali comportamentos compensatórios que não é somente a purgação, né? Então, não é só os vômitos, que é o que a gente vê mais na grande mídia. Às vezes é laxante também, laxantes, diuréticos, prática de atividade física em excesso também com esse objetivo. Então, mas tem ali critérios interessantes, importantes, como, por exemplo, uma sensação também de descontrole, né, no momento do episódio ali de consumo, sentimentos de culpa, vergonha depois de comer, e as práticas ali compensatórias também, né, as estratégias compensatórias. Acho que isso é a grande diferença, assim. E a outra pergunta? Os esquemas, né? Os esquemas, sim. Acho que... Primeiro explicar o que é esquema de maneira bem sucinta para as pessoas entenderem que ele entende. Perfeito. Bom, a terapia do esquema, né, é uma terapia integrativa, então ela vai ali misturar ali, como se fosse, sei lá, tô aqui numa mesa de baranhenses, né? Eu gosto de dar exemplos assim que eu acho que fica mais lúdico, mais educativo. É como se fosse ali, sei lá, uma grande panelada de arroz de cuchá, né? Então você tem a folha de vinagreira, você tem um arroz, você tem os outros temperos, então ela vai integrando ali elementos de outras abordagens como a Gestalt, né? Como a própria TCC, né? A psicanálise, né? Enfim. A teoria do apego, né? Apego, que assim, que é o carro-chefe, né? A terapia do esquema bebe muito na fonte da teoria do apego, muito, muito mesmo, do Bowlby. E basicamente vai trazer para a gente a ideia dos esquemas, que são estruturas organizativas, com uma lente de óculos mesmo. E se eu colocar uma lente de óculos laranja, eu vou enxergar tudo mais laranja ao meu redor, né? Então, esses esquemas, eles vão moldar a minha percepção do outro, o que eu imagino que como o outro está me vendo também. Então, vai organizar tudo mais ao meu redor. Então, existem categorias de esquemas, por exemplo, esquemas de abandono, de privação emocional, de defectividade, né? E todas essas categorias de esquema também, a gente tem ali os modos, que são maneiras né, de se colocar, né? São diferentes formas do eu ali, nas interações sociais, né? Que vão, de certa forma, ajustar o indivíduo no enfrentamento de situações. Então, cada um vai enfrentar situações de maneiras diferentes, né? De forma mais simplista, ou congelando, né? Ou lutando, ou
ou evitando, né? E aí os modos também vão se organizar nessas categorias, assim. Se a gente pensar em transtornos alimentares, a gente tem muita associação com alguns esquemas, sim, né? Vale a pena dizer que não necessariamente são só esses, né? Mas, por exemplo, privação emocional, que é um esquema muito prevalente ali, defectividade e vergonha, que é um senso de percepção bem negativo em relação a si mesmo, né? A sua própria percepção de si mesmo. Que é formado com a convivência com os pais. Imagina um pai muito exigente, né? Muito crítico, né? Sobre modo, se a gente pensar, os transtornos alimentares, a gente tem ali a presença muito de modos críticos, sabe? Mais punitivos. E a gente também vai observar muito a sensação, por isso que defectividade e vergonha também acaba sendo muito, muito presente, uma sensação, uma vergonha que a gente vai chamar, né, um termo na terapia do esquema, que eu aprendi inclusive num grupo de estudos maravilhoso em terapia do esquema para transtornos alimentares, que é uma vergonha encapsulada, sabe? Aquela vergonha ali regimentando todo o ser. Busca de aprovação é um outro esquema, sim. Né? Então, assim, no fundo ali, todos nós temos ali uma necessidade de buscar aceitação, né? E isso acaba, de certa forma, sustentando muito dessa engrenagem, assim, em termos de transtornos alimentares, né? Então, se eu pudesse destacar, eu destacaria esses grandes esquemas, assim. Muito bom. Eu sou apaixonado por terapia do esquema. Eu sempre considero que a linguagem ela precisa ser acessível, né, para as pessoas que a gente está conversando. Eu adorei que tu fez logo a associação, né, para explicar de onde que vem a terapia do esquema do arroz de cuchá. Sim, porque, Davi, só te interrompendo, me desculpa te interromper, mas assim, eu acho que a vida ela já é muito complicada. Exato. A gente já tem boletos para pagar, tem problemas na vida, então a gente não precisa dificultar. Mas simplifica que eu vou entender. Simplifica que eu vou entender. Isso. E Samília, a gente já tá, infelizmente, quase no finalzinho, né, do episódio. Infelizmente, porque vai abrindo aqui um monte de uma teia, né? E pra gente tratar. Se tu pudesse deixar, por exemplo, uma mensagem para os profissionais que nos ouvem, né? A gente tem muitos colegas que acabam escutando e isso eu trago enquanto uma carência da nossa própria formação em torno desse aprofundamento nos transtornos alimentares, né? Como que a gente pode buscar esse aprofundamento? Aqui em São Luís, como que tu enxerga isso para quem está inserido aqui no nosso contexto e que precise realmente enxergar essa aproximação com a temática enquanto uma necessidade para o nosso trabalho, onde pode buscar um pouco dessa formação, quais áreas tu acha interessante que, acho importante se aprofundar na área da anorexia, porque os números e os dados aqui para o Maranhão são mais altos. Como que tu enxerga esse panorama e o que tu pode deixar enquanto mensagem também? Acho que, primeiro, uma mensagem geral. Tem uma frase da Rupicol que eu gosto muito, que é assim: se você aceitasse que a perfeição é inatingível, de que insegurança você abriria mão, né? Eu acho que essa é uma frase interessante para a população, né? De uma forma geral, pessoas acometidas, né, pela grande mídia, por todos nós, e para profissionais, porque nós também somos atravessados por uma série de questões. E acredito que isso casa bem com a ideia de eu preciso, enquanto profissional, entender que eu preciso dos outros, né? Então, muitas vezes, deixar a insegurança de lado e buscar dialogar com outros profissionais. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Que eu deixaria tanto para pessoas, de uma forma geral, que estão ouvindo a gente, que talvez não sejam psis, assim, mas que, enfim, para refletirem, e para profissionais também, né? E o segundo ponto é a gente entender que a gente precisa buscar o que melhor responde também ali para os pacientes, não se encaixotar,
né, em quadradinhos e tudo mais. Hoje em dia a gente caminha para um espaço de diálogo, né, entre as abordagens, entre as boas respostas de tratamento. Então esse é o segundo ponto assim que eu deixaria para reflexão. E acredito que em termos mais específicos e local, assim mesmo, né, na nossa realidade aqui no Maranhão, ainda é um grande desafio, né, se a gente pensar em termos de um local de referência para tratamento de transtornos alimentares, a gente não tem, assim, um centro, né, equipado, com uma equipe ali, e a gente sabe que um dos pontos importantes para o tratamento desses transtornos alimentares são profissionais especializados. Então, assim, não é qualquer profissional, né? E a gente precisa entender isso, porque assim como o tratamento psicológico, né, e dentro desse maior campo, um recorte da psicoterapia, pode trazer muitos benefícios, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que também um tratamento, um cuidado não feito adequadamente, ele também traz seus efeitos iatrogênicos, né? Então, acho que esse ainda é um desafio, né? A gente ter ali um espaço, referência para tratamento de pessoas diversas, com acessibilidade, com ali uma capacidade de arcar com o seu tratamento ou não, um espaço público também. Então, em termos de políticas públicas, é algo importantíssimo, assim. A gente tem em outros estados do Brasil, não são todos, né? Mas a gente tem, né? E tem em São Paulo, o próprio Umbulim como uma grande referência, né? Em Fortaleza, bem pertinho, tem algo vinculado à universidade também, né? Enfim, mas aqui a gente ainda precisa de algo mais ali centrado nesse tópico, que é um tópico tão importante. Então, acho que a dica seria buscar se atualizar em tratamentos efetivos que têm trazido boas respostas, assim, respostas efetivas para essa área, abrir, né, mesmo assim, a mentalidade para isso, dialogar com outros profissionais de outras áreas, né, também é fundamental. Salvo engano, esse ano, no cronograma do Pangeia, tem algum curso em relação ao transtorno alimentar. Eu não sei se está programado para o segundo semestre, que está montando. A Olivia me falou alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho importante. Se não tiver, vamos sentar e conversar e tentar fazer o que eu acho que é fundamental. Sim, é fundamental essa parte. Na pós, são 2 módulos. São 2 módulos, que, né, a gente, inclusive, permanece intacto lá, sem ninguém mexe. Temos um módulo, né, na pós-terapia cognitiva, um módulo para transtornos alimentares e um módulo de terapia do esquema. Então, inclusive, Sandra Uri vai voltar agora. Sandra Uri vai voltar, excelente professora. Na verdade, os nossos professores do Pangeia... A exigência é alta. É alta. Só os bons. O gabarito é alto, é verdade. Mas, de toda forma, Samília, a gente queria agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Pode voltar a acontecer para outras temáticas também. Eu acho que tem muito assunto ainda a ser trabalhado, mas, de antemão, muito obrogado por ter topado, né, estar aqui nesse sábado com a gente. E eu vou ampliar esse agradecimento, vou ampliar também pela parceria com o Pangeia, né? Que ela sempre, assim, quando a gente chama, ela vem com entusiasmo. Sim. E, assim, vocês perceberam, né? Ela fala do tema com uma leveza, com um sorriso no rosto, e isso é muito importante. Então, assim, eu tenho muito orgulho de você fazer parte também do Instituto Pangeia. Muito obrigado, viu? Eu que tenho orgulho de fazer parte dessa equipe e de ser tão bem acolhida todas as vezes. Obrigado. E obrigada pelo convite, né? Não pode, assim. Terão outros, com certeza. Davi, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tá? Até Davi, assim, Davi é o terceiro apresentador do podcast, na verdade. Né? E durante o ano a gente sempre vai estar tendo essas trocas, né? Ou ele e Thaís, ou eu e ele, sempre vai ter. E assim, o que é importante é que a dinâmica, e isso eu gosto de frisar, é como é interessante, né? Apesar quando troca de apresentador, mas assim, a dinâmica é a mesma, né? Sim. Essa facilidade da conversa, esse direcionamento bem leve, é bem bacana. Eu fiquei muito feliz com esse episódio de hoje, muito bom. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.